Então eu vou fazer o seguinte, ó. Dá uma bitoca no meu nariz, seu vagabundo de merda. Tu é babaca, cara. Tu é babaca, cara. Talvez você já tenha ouvido falar que o Ozóbio, personagem do Nerdcast de RPG, ou podcast do Jovem Nerd, está no Cyberpunk 2077. O pessoal comemorou bastante um brasileiro no maior jogo do ano, talvez o maior jogo da década, mas o que pouca gente realmente conhece é a história do personagem, a origem do Ozóbio. Não é todo mundo que ouviu os 3 podcasts, mesmo quem ouviu não conhece nem metade da história desse personagem tão... diferente? Bizarro talvez seja a palavra. Então, nesse vídeo você vai saber quem realmente é o personagem brasileiro de Cyberpunk 2077. Então já deixa o like aí pra ajudar, porque o canal tá começando agora, então bora conhecer o replicante palhaço. Inspiração. Beleza, eu vou passar bem rápido por essa parte, porque o Jovem Nerd e o Azaghal já fizeram um vídeo bem legal sobre isso, e o link tá aí na descrição. Mas acho importante para vocês conhecerem o personagem e entenderem de onde ele vem. Para começar, o personagem foi criado em um sistema de RPG de mesa chamado Underground. É bem menos conhecido do que outros do gênero, como Shadowrun ou o próprio Cyberpunk 2020, que originou o Cyberpunk 2077, mas o próprio Azaghal disse que o grupo queria coisas novas. Se a capa fosse boa, eles já estavam pegando. Pra quem não sabe o que é RPG de mesa, a sigla significa Role Playing Game, ou jogo de interpretação. É a origem dos RPGs de videogame, só que mais imersivo, porque todo mundo é construído dentro da cabeça dos jogadores, e as possibilidades são infinitas e... bem... se quiserem eu posso fazer um vídeo só sobre isso, mas por enquanto, vamos em frente. Ele montou o personagem numa loucura de fazer o Bozo, um palhaço de televisão popular dos anos 80. Misturado com um conceito de replicante do grande ícone cyberpunk do cinema, Blade Runner. É basicamente um humano fabricado em laboratório, muito mais poderoso que um humano, rápido, forte, até eficiente. Mas além de ter alguns problemas no cérebro, por não ter tido uma formação cerebral de um humano natural, e sim memórias implantadas, também são estéreis, e o grande ponto, tem prazo de validade de 4 anos. Essas limitações não foram acidentes. Eles são feitos para não envelhecer, não gerarem filhos, e então não se misturam com os humanos. É uma forma de impedir que eles se tornem uma ameaça. Como são superiores aos humanos, seria questão de tempo até que formassem um exército forte o suficiente para dominar a humanidade. Nessa parte eles são até um pouco parecidos com os X-Men, sabe? E é esse medo de que a humanidade seja superada, que esses seres artificiais, talvez instáveis, com emoções e memórias falsas se misturem com os humanos, confundindo a sociedade, surtando, dando defeitos, que faz com que eles sejam proibidos na Terra e liberados apenas em colônias espaciais. Aqui eles são caçados. Bom, essa mistura absurda já mostra como a mente do Azaghal é um emaranhado de referência maluca. Mas guardem bem esses conceitos, eles definem boa parte da história do personagem. Origem. Bom, vamos começar pelo que o Ozóbio tem de mais parecido com um pai, entre muitas aspas. Hans Krab. Grupp. Hans Krab. Grupp. Hans Krab. Vamos chamar de Hans, ok? Ok. Esse cara talvez seja a figura mais escrota desse livro. Porém, a culpa não é 100% dele. O Hans era um gênio. Aos 3 anos ele já falava como adulto, lia, escrevia, fazia conta. Ele aprendeu tudo sozinho. Os pais dele eram completos ignorantes. Só que ele tinha uma saúde de merda. O garoto tinha vários problemas respiratórios, formação óssea. Ele era franzino, frágil e só vivia doente. Bom, e como os pais dele precisavam de grana e o tratamento do moleque era bem caro, eles venderam o garoto. Sim, eles venderam o garoto. Cyberpunk. Aí que entra na história a Datadyne? Alguma coisa assim, vai. A empresa comprou o guri. Um valor bem ridículo. Mal dava pro pai do Hans trocar o carro. Que era o motivo pelo qual o babaca tava tentando vender o filho. E de brinde, eles levaram o irmão. Que ainda era um bebê, mas... bem, se você tá comprando um gênio, talvez o irmão dele também seja. Desumano? Vai se acostumando. O livro é todo assim. É a magia do Cyberpunk! Bem, o garoto ainda tinha bastante humanidade dentro de si. Mesmo sendo um gênio, ainda era uma criança, sozinha, assustada. E para resolver esse grande problema, ele foi treinado para ser um psicopata.
Ele teve que matar cachorros, cacete. Infância saudável, né? Como o moleque era muito doente, por mais que recebesse tratamento intenso, ainda estava longe de ser saudável. Mas por ser um gênio, valia o investimento. Já o seu irmão, Kurt o Kurt, bem, além de ser mais doente do que o irmão, ainda tinha um desenvolvimento mental bem atrasado. Era um péssimo negócio. Cara, Hans era completamente sozinho. A única família que ele tinha era o irmão. Era tudo o que ele amava na vida. E ele era inteligente o suficiente para saber que o irmão ia ser descartado em algum momento. Ele pensou em tentar ensinar alguma função útil pro guri, mas ele tinha um cérebro bem limitado. Tudo que ele conseguia prestar atenção eram programas de palhaço do século XX. E ele assistiu o dia inteiro. Todo dia. Tá, guarda essa informação. E aí que vem a bizarrice maior. Como o guri com 9 anos era um mega cientista maluco de genética, então ele foi na surdina. Chantageou umas enfermeiras que ele sabia uns podres e meio que liderou nele mesmo uma cirurgia para fundir o cérebro dele com o do irmão. Ele inventou essa parada. O cara prendeu uma redoma com o cérebro do Kurt nas costas, conectado nele. O Kurt tinha uma consciência, ele estava vivo, porém não tinha nenhum estímulo visual, auditivo, tátil, degustativo. O mundo era completamente apagado, como um fantasma. Tudo o que ele fazia era ficar injetando na cabeça do Hans o tempo inteiro imagens de palhaço, bordões, musiquinhas infantis. Era dia e noite sendo inundado desses pensamentos. Parece que era a única conexão que o cérebro solto do Kurt tinha com a realidade. Era nisso que ele se apoiava para se sentir vivo, sabe? Eu sei, é absurdo, nojento, bem cyberpunk. O cara ainda era um gênio, então eles não descartaram ele. Mas óbvio, ele nunca mais foi o mesmo. Ainda mais fraco pelo peso de uma redoma nas costas e pelo corpo frágil ter que fazer 2 cérebros sobreviverem. Ainda tinha uma enxurrada de pensamentos de palhaços inundando a mente do cara o tempo inteiro. Era muito difícil se concentrar nos próprios pensamentos. Isso deixou ele ainda mais maluco do que ele já era. Mesmo assim, ele ainda passava em todos os testes da empresa, mas sem o destaque que ele tinha antes, e sim como um cientista medíocre da Datadyne, ou Datadyne. Agora você entende por que o Ozob fala tanto... O cara que me fez, o cara tava zoado! O cara tava zoado! O cara fez replicante palhaço! O cara me fez calvo, filha da puta! Calvo e albino! Cara, esse vídeo é muito bom. Depois disso, Hans trabalhou mais uns 20 anos fazendo replicantes, ou pós-humanos, como eles gostam de chamar. O cara era muito perfeccionista. Cada um pra ele era como um amor, uma família que ele nunca teve. Ele chorava quando tinha que mandar eles pra Datadyne. Até que ele resolveu fazer a sua obra-prima. Acho melhor ler um trecho do próprio livro pra vocês entenderem. A Datadyne pedia 4 modelos para o trabalho nas colônias. O primeiro seria um infiltrador silencioso e letal, para combate e exploração de território que pudesse ser dominado por concorrentes ou raças hostis. O segundo seria forte e resistente, destinado a mineradoras. O terceiro, outro modelo de combate, uma combinação de força, atenção aos detalhes, uma sentinela. Hans Kupp decidiu que seriam seus filhos preferidos. Doeria vê-los partir, mas ele queria fazer aquele tributo ao seu irmão. Imaginou os próprios executivos da Datadyne vindo parabenizá-lo pelas obras-primas. Imaginou-se dando palestras sobre suas criações, falando como elas haviam sido inspiradas em seu irmão. "Nós seremos famosos, Kurt", disse Hans ao cérebro que não podia ouvi-lo. "Nós seremos famosos e todos irão nos respeitar." Não havia necessidade de supervisão por perto. A Datadyne sabia que Hans Kupp sempre cumpria com os prazos e realizava um trabalho perfeito. Ele julgava que aquele trabalho era o mais perfeito. Era a arte. Era a mente de seu irmão transformada em carne e ossos. Eram pós-humanos palhaços. Hans construiu o primeiro em homenagem a ele mesmo e a Kurt. Assim como eles eram 2 em um só corpo, usou as memórias de uma dupla de palhaços para criar o pós-humano de 2 cabeças e 3 braços. Batizou-o de Zatati Ratata, que é uma versão sem copyright do Patati Patatá. O segundo foi feito para tirar os bordões de sua mente. Desde 9 anos ouvia aquilo. Então o trabalhador das minas foi feito à imagem e semelhança daquele que talvez seja o maior dos palhaços. Hans o batizou de Ozob. O terceiro veio de outro palhaço do mesmo programa de TV. Uma mulher carinhosa e bonachona, mas a Datadyne queria um homem. Então Hans
não teve escolha senão colocar uma mente feminina em um corpo masculino. Batizou-a de Guzo. Por fim, ele queria relembrar do irmão quando era criança. O piloto não precisava ser grande e forte. Hans lembrou de um amigo palhaço de revistas de quadrinhos digitalizadas. Um palhaço menino. O quarto pós-humano foi batizado de Riso. Vocês são perfeitos, disse Hans a seus filhos quando tudo estava pronto. Eram construtos artificiais de pele colorida, cabelos de cores bizarras, corpos deformados. Está vendo, Kurt? Está vendo como eles são perfeitos? Aí se liga nisso. Os dois trabalhadores da Data Diner não estavam acostumados a tomar decisões. Desde que haviam começado naquele emprego, recolhiam os corpos no apartamento de Hans e nunca houvera problema. Agora, os dois estavam olhando para um grupo de palhaços deformados. Os olhos de bonecos abertos, mas eles não reagiam a nada. Qual o problema? Perguntou Hans com um sorriso enorme e os olhos esbugalhados. O cientista bateu na própria cabeça para tentar calar as cantorias dos palhaços. Ele achava que com suas novas criações, Kurt fosse ficar satisfeito. Mas a música, os bordões, as imagens continuavam. Ele não aguentava mais. Palhaços o tempo todo. Ele amava seu irmão, mas não aguentava mais. Amava seu irmão, mas queria tê-lo deixado morrer. Bateu a cabeça na parede para se punir pelo pensamento. Central? Temos uma irregularidade, disse o trabalhador em seu comunicador implantado. Não há irregularidade nenhuma, garantiu Hans com uma pequena gota de sangue escorrendo em sua testa. Um infiltrador, um minerador, um vigia e um piloto. Os dois trabalhadores viraram as costas para ele, o ignorando. 4 palhaços, disse um deles no comunicador. 4 o quê? Foi a resposta da voz do outro lado. O sorriso de Hans começou a morrer. Ele não entendia. O que a central vai fazer? Perguntou o outro trabalhador. Vai mandá-los pro incinerador. E o maluco? O primeiro deu de ombro. Incineração, disse Hans para si mesmo. Pode mandar os agentes, central, disse o homem no comunicador implantado. Vamos seguir com o recolhimento. Então se virou para Hans. Fique aqui. Uma equipe de agentes do campo virá falar com o senhor. Eles lhes deram as costas de novo. Hans agarrou um cano de ferro e bateu na cabeça do primeiro trabalhador. Suas pernas amoleceram. O cientista bateu de novo e ele caiu. Hans era fraco e ficou sem fôlego pelo esforço. O segundo trabalhador chutou o rosto de Hans, que voou para trás. Então o corpo bizarro saltou para cima do homem, ainda em pé. Zatati Ratatá. Caiu sobre o segundo trabalhador. Segurou-o com suas 2 mãos. Com a terceira, apertou a sua garganta. meu filho. Maravilhou-se Hans Grohe. Então, os 2 homens estavam mortos. Ele colocou os 4 pós-humanos no caminhão voador da Data Diner e então fugiu para a Cidade Baixa, deixando seu apartamento para trás. Então foi assim que ele nasceu e foi assim que ele viveu, sendo um fugitivo dessa grande empresa Data Diner, sofrendo nas mãos de Hans e Zatati Ratatá. Cara, é muito ridículo falar esse nome, mas por incrível que pareça, esse personagem é muito sinistro. Sério, é ridículo e medonho ao mesmo tempo. Enfim, tem muito mais coisa pra dizer, como por exemplo, como são os irmãos dele, como ele perdeu o nariz, mas esse vídeo já tá enorme, então se você quer o próximo, deixa aí nos comentários, dá essa força pra eu poder saber se vocês estão gostando e com certeza eu faço. Muito obrigado pelo apoio e uma bitoca no seu nariz. Tchau!